noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para glorificar e enaltecer o nome do Senhor. Hoje é sábado, para mim que hoje era sexta, eu sou meio perdido com dias da semana. Você imagina a data? Data que eu não guardo mesmo. Se me perguntar que dia do mês é hoje, eu não sei. É um jeitão, né? Para uns tem mais facilidade do que outros, né? Eu sou um desses que não tenho muita facilidade em guardar praticamente nada. Mas algo nós guardamos, né? Não esquecemos de maneira nenhuma do nosso poderoso Deus agindo nas nossas vidas. Não sei como foi seu dia, mas espero que seu dia tenha sido bom, como todos os outros dias, né? Ah, mas e as lutas? Que luta? A luta faz parte. Nós temos que adorar a Deus e agradecer a Ele até então por todas as oportunidades concedidas por Deus em prol das nossas vidas. Em nossas vidas é muito importante nós darmos crédito à vontade de Deus, principalmente porque muitos não têm tido mesmo a mesma oportunidade que você e eu. E é isso que nós temos que dar crédito, observando sempre o mover de Deus em prol das nossas vidas. E é com isso que nós temos que nos preocupar, para nunca vir a perder a presença de Deus na nossa vida, independente da situação que nós estivermos vivendo. Vamos estar sempre de olho nos movimentos de Deus. E os movimentos de Deus está aí cada vez mais claro para que nós possamos entender. O Armerson e a Alessandra, a paz do Senhor. Maria Magalhães, a paz do Senhor. Pastor José Carlos, sejam bem-vindos e que Deus vos abençoe ricamente. Na palavra de Deus, lá no livro de Lamentação, capítulo 3, e versículo 22, vai nos alertar com relação à proteção de Deus nas nossas vidas. Lamentação capítulo 3, versículo 22, vai nos dizer assim: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Em algumas Bíblias falam um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, é o mesmo sentido, né? Então aqui diz que a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Mas isso não nos dá o direito de brincarmos com essa misericórdia de Deus. Muitos estão pagando um preço muito alto por questão de não compreender, e se até aqui você tem vivido, eu tenho vivido, é porque o Senhor entra com a razão da misericórdia dele na nossa vida. Muitos de nós estamos por aí pelos cantos se lamentando, mas se esquecendo que todos os dias Deus abre uma oportunidade para você e para mim, para sermos pessoas melhores e, acima de tudo, ter uma fé mais aliada à vontade de Deus. Vontade de Deus. Se todos nós tivéssemos uma noção do que é a vontade de Deus, todos nós iríamos se aproximar de Deus com mais sinceridade e não trazer cada dia mais no meio do próprio povo de Deus pessoas se levantando contra a natureza de Deus, querendo melhorar, fazer do jeito dele ou dela. É assim que é. E a Bíblia diz que de Deus ninguém se escarnece.
Aquele que se atreve a escarnecer, talvez você não vai ver Deus agir na vida dele de imediato. Porque senão não estaria cumprindo-se o que está escrito na preciosa palavra dele. Que muitos lá no céu irão dizer, mas eu preguei em teu nome. Em teu nome pessoas foram curadas. E ele vai dizer, de fato, meu nome tem poder. Mas apartai de mim que eu não te conheço. Muitos de nós queremos que Deus cobre isso de imediatamente. Trata com ele, Pai. Mas não é assim, irmãos. Não é dessa maneira. É tudo, existe um plano. Mesmo para aqueles que são infiéis ou brincalhões, que levam a obra de Deus da maneira que eles acham que está certo. Sempre se dando bem, né? Sempre procurando beneficiar eles mesmos. Mas o benefício nunca é lançado para as ovelhas, para não ser extorquir, arrancar. Aí tem muitos de nós que se preocupam e dizem, poxa, quando é que Deus vai tratar com ele? Irmãs e irmãos, entenda que não é a justiça de Deus, é diferente da nossa justiça. A nossa justiça muitas vezes é de imediato. E talvez vamos agir com razão e não com unção. Deus, ele age com toda a unção que ele tem. E é por isso que muitas vezes Deus dá tempo para que nós venhamos a nos arrependermos daquilo que está ali. Acho que é Sara Ribeiro. Sara Ribeiro, né? Se eu não estou enganado, a irmã Sara é lá de Marilândia, né, cara? É? Lá de Marilândia. Dá um abraço em todo mundo aí. Que Deus vos abençoe nesta cidade. Então, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Vocês têm noção do risco que nós corremos se Deus tirar a mão protetora dele? A partir do momento em que ele tirar a mão dele, pode ter certeza que nós estamos numa situação bem complicada. Mas Deus vem descomplicando a vida inteira, descomplicando o que é complicado para que nós venhamos a confrontar e vencer isso. E ele chega e não desenha outro caminho, ele passa por cima dessas complicações que vêm para nossas vidas, desde que quando nós venhamos a ter uma fé definida, uma fé verdadeira, uma fé onde nós não brincamos com o pecado. O pecado tem aumentado gradativamente todos os dias. Desde que saiu aquela conversa nada a ver, tem nada não. Isso aí, isso é coisa do pastor. Mas a palavra diz que nós temos que andar segundo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E acima de tudo, lá no livro de Samuel diz que obedecer é melhor que sacrificar. Isso foi Samuel dizendo para o rei Saul. Olha, rei Saul. Obedecer é melhor que sacrificar, viu? Então, da mesma maneira, Deus continua nos alertando com relação a isso. Todos os dias ele diz, obedecer é melhor. Vai pelo que eu estou falando, que é melhor. Não vai pela tua vontade, porque isso vai te gerar grandes lacunas na tua vida espiritual que de repente não dá tempo para sarar. Muitos de nós temos brincado com Deus, brincado com essa misericórdia que Deus vem nos livrando de sermos consumidos todos os dias, mas nem sempre nós damos crédito, né? Para que dar crédito? Livro de Salmo 78, versículo 38 diz, entretanto, por quê? Porque era misericordioso, perdoava a culpa deles. Era e é, né? A fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes reprimiu a sua cólera,
santa e não acendeu todo o seu furor. O que esta palavra diz? Diz que o Senhor, o que é furor? Alguém aí sabe? Furor é a ira de Deus. É o momento em que Deus se levanta e diz, agora chega. E Ele está muito próximo de fazer isso. Mas antes disso, a igreja do Senhor vai estar vencendo todas as etapas que a Bíblia nos ensina que a igreja venceria. Não pense porque o mundo está aí virado de cabeça para baixo que a igreja vai virar de cabeça para baixo. Não vai. Alguns homens sim estão se virando e usando a própria igreja como meio de comércio, aonde a igreja é a tua empresa, aonde a igreja é escarnecida todos os dias. E lá de cima, o cálice do Senhor de ira está enchendo. Um dia Deus vai sim entrar com uma atitude santa e justa para que o povo se reposicione. Vai? Vai não. Não pense assim. A Bíblia não fala que ele vai se levantar contra o povo de Deus. Não vai. Ele vai dar corda. Vai. Não é falta mais de conhecimento. Você e eu conhecemos. Se brincamos é porque nós estamos correndo risco por nossa própria responsabilidade. Deus não vai. Hoje em dia nós estamos correndo atrás de mensagens poderosas. E tem homens aí que observou isso. Mas esse poder que existe em algumas palavras de alguns homens de Deus não pertence a Deus. São palavras que eles a criaram e que estão espalhando por todas as igrejas, que o negócio é a igreja está cheia, o negócio é a igreja está dizimando, o negócio é a igreja está me alimentando, e ao contrário. A igreja só se alimenta de verdade quando o Pai do alto manda esse alimento. E como que manda, pastor Zé Carlos? Através da sua preciosa palavra, através da obediência, através do ceder aquilo que Deus quer que você venha ceder. Dá lugar de fato na tua vida para as ações de Deus. E quando nós damos lugar de fato às coisas de Deus, às razão e à justiça de Deus, você pode ter certeza que você tem uma vida aprumada, uma vida vivida com gozo e com prazer, mesmo se estiver com luta. As suas lutas você já vê elas e começa a sorrir, dizendo, ei, de novo, ali vem mais uma raiz para que eu nunca seja abalado. Nenhuma luta vem com o propósito de te matar, essas determinadas por Deus. Vem com o propósito de te fortificar. Cada luta que nós passamos, nós entendemos que nós não estamos só. E se não estamos só, verdadeiramente Deus está conosco. E se Ele está conosco, não há nenhuma dificuldade, nem aqui nessa terra e nem longe dessa terra, né, Elias? Elias Vitorino, meu amigo, boa noite, na paz do Senhor, tudo de bom, meu irmão. Que Deus abençoe não só a tua vida, mas de todos que estão aí hoje. Então, entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Deus está sempre entre nós e a destruição. Mas a questão é que muitos de nós não conseguem ver isso. E não pensa, eu já vi pessoas pregando que a igreja está prestes a ser destruída. Não, irmãos, eu não vejo assim. Eu vejo que Deus está perto de permitir uma peneira que ficarão só os crentes de verdade. Muitos sem peneira já está de pendurado, pronto para cair. Mas aquele que se permanecer firme até o final. A igreja do Senhor, ela vai, e deve não, ela vai até o final. E o final está próximo. Porém,
para chegar nesse final, ainda vai vir testes de fogo, teste de fidelidade. Deus vai nos testar ao máximo para saber quem são, quem é e quem não é. Hoje em dia a palavra de Deus está sendo selecionada com o controle do homem. Em algumas igrejas só aplicam aquilo que enche o nosso ego. E nunca aplica que para chegar no céu devemos passar por uma transformação. Devemos aumentar a nossa aliança com Deus constantemente. Devemos estar na presença dele sem resmungar. Olhar para a vontade de Deus é necessário para que você e eu venhamos a superar o que vem por aí. Porque quando você tem a certeza que Deus está na nossa causa, que Deus está na tua vida, não há muro que você não passe por cima dele. Mas a partir do momento em que nós não damos lugar e nem nos vinculamos àquilo que Deus quer, pode ter certeza de uma coisa: uma muretinha de 1 metro está pronto para te parar e para me parar. E o homem e a mulher de Deus, que é convicto que Deus é com ele, não existe muro de altura nenhuma que possa te parar. Não existe muro que Deus não derrube ele. O muro da dificuldade, da falta de saúde, entende? É um muro. Até mesmo o muro da felicidade, da infelicidade, né? Tem crente que diz: eu sou crente, mas eu não sou feliz. Ô irmão, verdadeiramente você em um ponto você tem razão, mas em outro você está errado. Porque a partir do momento que você tem a presença de Deus na tua vida, você tem motivo para glorificar e se manter alegre, feliz, porque você tem tudo, enquanto muitos não têm nada. Você tem a segurança de que em qualquer buraco que você entrar, a mão do Todo-Poderoso desce, te alcança e te tira. E os outros que não têm Deus? Salmo 103, versículo 10 diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Salmo 103, versículo 10. Aqui diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, que se tratasse nós não estávamos aqui mais não. Veja como Deus é misericordioso. Todos os dias Ele perdoa os meus e os seus pecados. Ele não olha para o tamanho da dimensão dos nossos erros, mas ao contrário, todo dia Ele traz à nossa mente a compreensão de que Ele é Deus misericordioso. E Ele tem olhado, talvez aquele meu pecado, aquele teu pecado lá de trás, não tem aquele pecado lá atrás que você não revela nem com bolachinha. Mas Deus sabe. E portanto Ele tem sido misericordioso com nós que pecamos todos os dias. Olha aqueles pecados cabeludos, né? Que tem muito crente aí que tem, né? Mas está lá dizendo que Deus é bom. De fato Deus é bom. Porque tem te mantido e me mantido vivo, mesmo com os nossos erros. Hoje em dia dentro de igreja tem cada coisa cabeluda, sempre teve. Mas nos dias atuais, a rebeldia tem entrado, a ingratidão tem entrado dentro das igrejas de tal forma. E tem pastores que não aplica a palavra mais para educar a igreja. Estão formando crentes mal acostumados, que nunca vão crescer na dependência total de Deus, mas sempre na dependência de promessa, de profecias. Diz aí que vai vir um pastor que revela tudo, a igreja enche. Mas diz aí que está vindo aí um Jeremias para pregar lá na igreja, para você ver como a igreja não vai a ninguém. Dizer, esse pastor revela tudo que é pecado, não vai ninguém.
A maioria fica em casa. Eu vou não. Mas dizer, esse pastor que está vindo aí, ele é uma bênção. Quando ele prega, Deus revela a ele porta aberta. Irmãos, já falei isso aqui várias vezes. A porta que Deus abriu, ninguém pode fechar, e ela já foi aberta na cruz do Calvário. Passe por ela, não fica no beiral dela não. Tem muitos de nós que estamos no beiral, né? Assim, nem entra, nem sai. Quando depende de Deus, põe a mão lá dentro, né? Mas assim que Deus faz, abandona a porta. Vai para outra porta que diz que é larga, que é espaçosa, que eu posso servir a Deus de qualquer jeito. É aqui. Irmão, isso não tem nada a ver. Cuidado, que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, mas tem pessoas confundindo isso. Ela dura para sempre na vida daquele que é fiel. O rebelde, o desobediente, um dia Deus vai por um basta. Pastor, misericórdia. É verdade, tá? Não brinque com Deus. Acerte a tua vida com Deus. Acerta, porque ninguém aqui tem certeza que vai amanhecer amanhã. Ou tem? Outro dia eu passei por uma irmã, eu e a Carla. Nós estivemos lá na casa dela. Uma saúde terrível. Quem estava um pouco doente era o esposo dela. Não vou falar o nome, que é desnecessário, né? Mas são amigos da nossa família há muitos anos. Inclusive o esposo dela foi praticamente quem me falou de Jesus a primeira vez, a qual eu amo muito ele. Não é que essa semana Deus a recolheu, mas aquela eu tenho certeza e convicção, porque a vida daquela mulher era servir a Deus verdadeiramente. E você e eu? Se a morte bater na porta de minha vida essa noite, será que eu estou pronto? Será que coisas lá atrás, que eu me esqueci, né? Tem gente que diz esqueceu de confessar. E a Bíblia diz que só entra no céu aqueles que confessam e deixam. E alcança o quê? Misericórdia. Não fica com esse negócio aí te impedindo de chegar no céu, não. Outro dia, eu e a Carla passamos lá, vimos eles, ela animada, conversamos um pouco, e foi a última vez que eu vi ela. Essa semana, ela desceu a cova fria, o corpo, porque a alma está dormindo no Senhor. Sempre foram muito fiéis, os dois, muito certo com as coisas de Deus. E você e eu? Temos certeza? E se chegar esse momento na nossa vida, eu vou estar realmente pronto? Ou o Senhor vai me encontrar com as lamparinas vazias? No mundo do nada a ver. Né? Jeremias capítulo 3, né? Não é 13 não, 3. E o versículo 12 diz: vai, pois, proclamar esta mensagem em todas as partes do norte. Volta, ó infiel e rebelde Israel, exclama o Senhor. Eis que não fecharei o meu rosto para ti, e nem farei cair sobre vós a minha ira, que é o furor. Porquanto eu sou fiel e rico, em misericórdia, assevera o Senhor. Também não permanecerei encolerizado para sempre. É aí que mora o perigo. Ele não vai ficar encolerizado para sempre. Ele aqui ele diz para o povo de Israel e está dizendo para alguns de nós: volte, porque eu sou rico em misericórdia, eu sou rico em perdoar, mas volte para a posição que me agrada. Deixa de gracinha, passe a me buscar você mesmo. E tem uma critalhada aí mal acostumada: pastor, olha por mim, pastor. É 1 ano, 2, 3, 4, é desse jeito o tempo todo. E eu fico imaginando quando é que você e eu vamos entender que você foi dotado, assim como eu,
de autoridade diante de Deus. Aonde está a tua autoridade? Não tenho eu como levar a minha cruz e a tua, não tem como. E doído é o homem e a mulher que resolve levar a cruz de outros. Não sou obrigado a levar a cruz de ninguém e é bíblico isso. A Bíblia diz que cada um pegue a sua cruz, coloque no seu ombro e carregue. Ah, pastor, então o senhor não pode... Não estou falando que nós não devemos orar uns pelos outros. Mas há pessoas que, além de ter procurado a própria luta na desobediência, ele não sabe de maneira nenhuma chegar em Deus. Eu fui numa igreja uma vez ali na Barra do Bugre, misericórdia. O culto acabou às quase 10 horas. Mas eu fui sair de lá, era 1h da manhã por aí. A igreja inteira fez uma fila assim, ó. E veio de lá pra cá. Quando estava no meio, eu já não tinha mais assunto. Tão cansado que eu estava. A gente já não chama todo mundo ali na frente. Se todos que estivessem naquela fila estivessem ali com sinceridade, tudo bem. Mas a maioria você vai ver de novo naquela fila o tempo todo, pedindo oração. Mas vai ver a vidinha de mais da metade. Se não são eles mesmos que procuram essas dificuldades para a própria vida deles, que não dão aval e nem valor ao que Deus tem aplicado na vida de cada um, que não sabe como gerar essa... sabe, é que são cara de pau. É que decide pegar a cruz dele e jogar nas costas do primeiro que vê. E a Bíblia diz que o preguiçoso vai ter com a formiga e ninguém vai chegar no céu com 2 cruzes. Mãe não pode salvar filho, filho não pode salvar mãe. Cada um de nós teremos que dar conta da cruz que Deus colocou para que nós venhamos a chegar com ela lá na porta do reino. Nós temos que chegar até o final com essa cruz. Deixa de ser preguiçoso, preguiçosa, e procura experimentar o contato direto com Deus. Aí nós oramos daqui, você ora daí, e daqui a pouco eu não vou te ver aí 1 ano, 2, 3 anos. Ora por mim, pastor Zequer. Com o mesmo problema. Aonde está a falha? Aonde está o problema? Deus não trabalha em vaso rachado, irmão. Eu posso orar de cair para trás, mas se você não estiver na posição certinha aí, obedecendo, sendo honesto, fiel, tendo um caráter que Deus olha de cima para baixo e diz: este é meu filho, esta é minha filha, tem se esforçado, que existe também a parte que você faz, a parte de se esforçar. Não é o pastor Zé Carlos orar que vai fazer a diferença. E eu não tenho poder, você também não tem, pelo jeito. Quem tem poder de fazer a diferença na nossa vida é Deus que vos capacita. É igual outro dia alguém ligou para mim aqui: pastor, vê aí o que Deus tá falando. Eu falei: como é que é? Vê aí, porque eu larguei a esposa. É meu filho. E o que você quer que Deus fala? Que tem uma novinha esperando, né? Que estão assim. Se a gente falar o que Deus está falando, muitos ficam bravos. Tem gente aí que nem assiste mais aqui, por questão de querer saber o que Deus estava falando. Meu irmão, você largou a esposa tua? Larguei. Você lembra o quanto que você judiava dela? Falo. Mas eu queria ela de volta. Olha, irmão, não sou Deus não, mas se eu fosse Deus, não te daria ela de volta. E eu acho que também ela não volta por conhecer quem você é. Crente na igreja, mas um doente mental em casa. Um monstro em casa. Você judia, você pisa, né? Humilha. Aí depois que perde, fica perturbando o pastor. Não, filho.
Perdoa, não perturba pastor, não perturba a igreja. Foi decisão tua, você tem que saber o peso daquilo que você constrói. Plantar não é obrigado a colher, é. Ah, pastor, mas eu agora gosto dela. Não, você teve tempo para gostar dela. Você não tomou vergonha e nem atitude. Aí volta para a igreja, cabecinha baixa, humilde. Pastor, igreja, me ajuda para que a minha esposa volte. Eu espero que ela não volte, que ela não caia na mesma armadilha 2 vezes. Que a pessoa tem que saber. Eu conheço um cara assim. Humilhava a esposa. E a bichinha lá toda desmantelada, velho. Indo pra igreja e ele nem na igreja ali. Aí agora que levou duas botinas, né? 3 botinas, né? 2 nos pés e uma no meio das costas. Vai-te embora. Que ela abriu os olhos. Pô, chega, não vou ficar orando a minha vida inteira e esse camarada me humilhando. Eu ainda disse, sou homem de Deus. Homem de Deus nada. Você é um monstro, um doente mental que Deus precisa curar. Curar, você precisa passar pela peneira, o funil de Deus. Pastor, misericórdia, isso não é coisa disso. Pode ir embora, irmão, isso aqui é coisa para crente. Aqui o papo é reto. Aí não. Fez o que fez, perdeu a mulher e agora fica incomodando. Pastor, vê aí que dia que ela vai voltar. Eu falo na lata. Eu acho que ela não vai voltar nunca. Eu não sou Deus. Porque ninguém aguenta um casamento desta forma. Ou aguenta. Ela agora tá lá feliz, tá no mundo, tudo culpa sua. Ela era serva do Senhor, mas hoje ela está no mundo, no pancadão. Tome! E agora ficou bonita. Agora ela é bonita, né? Ela está lá vivendo uma liberdade que não é liberdade. É uma grande armadilha, mas espero que Deus tenha misericórdia e estenda mais uma vez, aleluia, a misericórdia dele para a vida dela. E eu, pastor, você, eu espero que Deus, com essa perca, costure na tua vida uma outra oportunidade. Que quem mandou ela para fora foi você, com as suas atitudes. Esse dito cujo chegava 4 horas da manhã, mulher comigo é desse jeito. Uma hora ela cansa. Pastor, mas isso aqui não é... É a lei da semeadura, a Bíblia fala disso. Eu acho engraçado de alguns pastores não falar sobre esse assunto, a lei da semeadura. Você não é obrigado a plantar, mas a partir do momento que você planta, a consequência daquilo, se for boa, você que vai colher. Mas se for ruim, é você e eu que vamos colher, nós temos que cuidar. Às vezes tem filho, 1, 2, 3, 4 filhos, e a irmã não aguenta aquilo, e ó, larga até com filho e tudo. Aí tem um bolo de crente que não sabe o que a irmã vivia na mão do dito cujo. E diz, mulher doida, largou o marido. Né? Que para julgarmos é fácil. Né? Pastor, mas isso é lícito que venha acontecer na igreja do Senhor? Irmãos, ninguém suporta tapa na orelha. Muito tempo não. Eu no primeiro tapa já teria corrido. Não vou estar lá lutando com ele. Não, tem coisas que a gente coloca na mão de Deus, né? E Deus está aí, Ele está pronto para te salvar, impedir que o seu casamento acabe. Mas quando a pessoa zomba da serva de Deus, a qual Deus deu para ele, quando o ignorante chega a esse ponto de bater, mas na igreja não tem isso, não tem. Na igreja tem cada monstro escondido que não mostra a cara, está ali só esperando. Que nunca houve mudança, mas está lá dentro da igreja. A palavra não conseguiu fazer com que essa pessoa mudasse
a maneira de agir, viver, de falar. Precisa passar por uma perca para entender. É isso. E a misericórdia de Deus ainda continua abrindo a ele e a mim o mesmo espaço. Entra pelas portas que eu estou te mandando. Mas não, vai pisando, a irmã um dia diz, ó, chega. Pastor, só está aconselhando eu separado? Não, irmã. Você está levando porrada pela orelha fora aí? Porque se tá, cai fora. Vai para a polícia da parte, Maria da Penha. Ah, mas o povo de Deus está sujeito às leis. Mas não viva esse tipo de casamento. Saia fora, que é fria. Vamos para Jeremias capítulo 30, versículo 11, que diz: porque eu sou contigo para te salvar. Afirma o Senhor: destruirei por completo todas as nações, entre as quais eu mesmo te espalhei. A ti, entretanto, não exterminarei, mas certamente te castigarei com medida justa. Ora, de modo algum te livrarei do teu merecido corretivo. Vocês estão entendendo que Deus, Ele é justo? Por mais que eu me renda a Ele, a conta do que eu fiz, das minhas brincadeiras com Ele, não tem jeito. Ele diz aqui, ó, também não permanecerei, aqui, ó, destruirei por completo todas as nações, entre as quais eu mesmo te espalhei. E a ti, entretanto, não exterminarei, mas certamente te castigarei com medida justa. Ora, de modo algum te livrarei do teu merecido corretivo. Onde está isso, pastor? Lá em Jeremias capítulo 30, versículo 11. Deus é justo. Não brinca com Deus, porque Deus é justo. Então, no caso desse irmão, perdeu o raio da esposa, aí agora fica incomodando. Não, espera o tempo de Deus. Se Deus achar graça e ele estiver agora com fidelidade, parar de brincar com Deus, pagar o preço, passar pelo vitupério, até mesmo da vergonha, quem sabe Deus toca lá nela e traz de volta. Caso contrário, não vem. Não vem porque ela já sabe, já tem medo dele. Ela sabe o que passou na mão dele. Não vem. Nós homens, quando nós resolvemos ser monstros, nós somos monstros. Somos dotados dessa natureza. E essa natureza não é uma natureza que convém com as coisas de Deus. Eu sempre falo que se é para você viver batendo na tua esposa e estar lá na igreja, ô irmão, não faça isso não. Que primeiro a esposa é tua companheira. Segundo, Deus tem tido misericórdia não só com ela, mas com você. E tudo Ele vê. Tudo Ele vê. Então por isso que Ele diz que senão a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos pelas nossas falhas que praticamos aí debaixo do pano. Talvez a igreja não sabe o monstro que você é. Mas Deus está falando nesta noite. Limpa o teu coração. Retorne à fonte de água viva. Restaure o teu casamento. Restaure a tua aliança com Deus. Porque essa caminhada ainda tem muito em benefício das nossas vidas. Principalmente da tua vida. Deus quer fazer para que depois você não se arrependa. Igual muitos que eu conheço. Que me liga, pastor Zé Carlos, meu marido foi embora. Foi mesmo, irmã? Eu, se fosse ele, já tinha ido também. E a senhora era mais homem que ele. Tem irmãs assim também, né? Que é mais homem, pra frente. Que comigo aqui é desse jeito, o marido come o que eu der. Não é assim não, irmãs. Dessa maneira você não vai longe com esse cara, a não ser que esse homem seja um boca aberta mesmo, que tem homens com essa natureza.
está ali apanhando, passando vergonha, e a mulher cada vez mais cresce mais. Assim vice-versa, os homens também. E eu conheço algumas irmãs assim, que não se posicionam nos degraus estipulados por Deus. Cada coisa no seu degrau. Não, eu sou maior que ele. Não existe casamento um maior que o outro. Existe o casamento que anda de mão dada. Que a água, que é vinho e leite. Já misturaram? Vira uma cor diferente. Glória a Deus. Vira uma cor diferente, mas os dois se emendam. Já tentaram misturar água e óleo? Não se mistura. Assim tem certos casamentos. E cada um pensa de um jeito e nunca vão entender que a misericórdia de Deus está lá em cima para fazer com que essa união se misture. Mas não dão lugar. O ego é muito alto, a ignorância, a prepotência é muito alta. Que eu sou assim, eu não mudo não. Tem irmãos que é cheio de segredo, tem irmã também, que o marido não sabe bosta nenhuma do que ela faz, e tem marido da mesma forma. Tem aquele medo, trata um ou outro como se fosse ladrão. Casamento assim é um casamento destruído. Só estão juntos mesmo, sei lá por quê, esperando o quê. Porque não há confiança, não se discute nada. O casamento de crentes se discute tudo. Vamos embora fazer assim? O que você acha? É o casamento que é abastecido pela misericórdia de Deus, que Deus é presente nesse casamento o tempo todo. Glória a Deus, amém? Vamos para Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que diz: em verdade, eu, o Senhor, não mudo por essa razão. Ele não muda porque você peca. Ele não muda, ele continua sendo Deus. Vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Que se ele mudasse esse contexto, essa visão dele, ele já teria destruído nós por completo. Mas ele tem sido longânimo, tem dado a nós o benefício, a oportunidade de consertarmos através da orientação dele, nós andarmos por um caminho que ele fez, aonde todas as famílias vão andar tranquilamente, aonde nós nunca vamos usar a palavra com outros propósitos. A nossa vida em si vai ser uma vida regrada de bênção, porque a partir do momento em que tanto faz na vida em si, na vida conjugal, nem qualquer tipo de comportamento onde Deus está no núcleo, essas vidas passam a ser abençoadas. Então não brinque com Deus. Falei um pouco de casamento aqui, que eu gosto muito de falar dessa área. Mas você e eu temos que entender que se nós não somos ainda consumidos, ainda não partimos, é porque Deus entra na minha e na tua batalha todos os dias. Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Sei que tem muitos que não gostam. A palavra de ontem mesmo é que teve um monte que não gostou. E eu gosto quando não gosta porque está doendo, alguma feridinha Deus quer arrancar, né? Porque Deus te ama, me ama, nos ama, e é por isso que Ele todos os dias nos alerta, seja pela palavra, seja por Ele mesmo. Acorda, tu que dorme, ponha-te de pé, permaneça fiel, não se desvies dos meus propósitos. Todos os dias Deus está falando isso. Eu falo quase que a mesma coisa aqui todo santo dia. Às vezes até me questionam: pastor, você sempre está falando a mesma coisa? Sim. Não é que eu não sei outras coisas, é que Deus me orienta a ser desse jeito. E eu vou continuar falando, para que não haja desculpa nem para você e nem para mim, quando Deus, no julgamento dele, dizer: não, eu não sabia. Não, sabia sim.
Você falava disso todo dia. Por que você não sabia? Deus não tem ninguém por inocente. Quem padeceu as dores na cruz foi o Senhor, não foi eu e nem foi você. Ele padeceu essas dores na cruz, não foi exatamente por você e por mim. Primeiro ele estava debaixo de uma ordem de Deus. Ele fez pelo reino, para que o reino um dia receba todo o louvor e toda a glória do povo a qual Deus passou, a qual Jesus passou pelos processos, passou pelo processo da cruz, nos ensinando. Mas ele estava debaixo de uma ordem de Deus. Ele fez porque ele seguiu os propósitos do Pai, para que nós viéssemos a ser alcançados. Então, dê valor a isso, enquanto Deus está falando. Porque vai chegar um tempo que Deus não vai falar mais fácil. Ele vai agir. Ele vai permitir temperar a nossa vida espiritual. Porque devagarinho, a palavra de Deus daqui a 20 anos, eu acho que ela nem vai existir mais. Na caminhada que eu estou vendo aí, o homem vem mudando tudo. E Deus lá de cima dizendo: eu ainda sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não mudo. Tem um hino até que diz, né? Eu não mudo. E ele não muda mesmo. Ele vai continuar sempre dependente de quê? De toda a nossa obediência, de todo o nosso louvor. Ele vai estar sempre cobrando isto de nós. Se nós estamos ainda pensando no céu, porque tem muita gente que nem lembra de céu mais. O céu está aqui na terra, nas facilidades que ele tem achado. Tem vivido uma vida de rei, de rainha, se esquecendo que a vida aqui na terra não é vida eterna. Então procure andar aliado com essas bondades que Deus tem para nossas vidas. Procure consertar seus erros. Porque tem crente que está consertando o erro, fazendo outro erro. E Deus quer que você entre lá atrás, e diga: Pai, está aqui o baldinho da confusão, eu não sei me livrar dele. E ele diz: mas eu sei. Aonde, Pai? Eu jogo no mar do esquecimento. Vida que se segue, não. Agora a tua vida é que eu levo. Tem negócio de vida que se segue. Eu vou passar a levar ela, administrar ela. E naquele ponto facultativo a qual você não dá conta, eu vou te fazer atravessar. Todas as vezes as atrocidades, as lutas, viu? Aquele salto que você não consegue dar para o outro lado, o Senhor diz: eu sou a mão que te carrega. Então não se preocupe. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez aqui neste lugar, para a honra e glória do Teu nome. Nós glorificamos o Teu nome porque nós sabemos que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E que não há, meu Deus, nenhum caminho mais saudável para as nossas vidas do que o caminho a qual o Senhor construiu. Que o Senhor, meu Deus, nesta noite, ouça a oração de todos, os pedidos de todos que estão aí neste lugar. Que o Senhor possa, meu Deus, ir de encontro com a fragilidade, com a fraqueza, ir de encontro com essa enfermidade, ir de encontro com essa vida conjugal difícil, ir de encontro a tudo, Pai, que tira a paz daqueles que te servem. Que o Senhor alcança os filhos que estão por aí, muitas vezes pelo mundo afora. Que esta mãe e este pai que te servem, vá até o vale, lá embaixo, e assine, meu Pai, a carta de alforria desses filhos, porque eu sei que o teu sangue tem poder de restauração. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão ali no presídio, assim como eu também já estive. O Senhor me arrancou de lá e fez notório o teu nome na minha vida. Assim, meu Deus, também apresento aqueles que estão na UTI, que muitas vezes talvez não chegue ao dia do amanhã, mas nós sabemos que nenhuma folha cai sem a tua autorização. Está nas tuas mãos todos, em nome de Jesus. Que o Senhor ande, Pai, pelo vale ali da sombra da morte,
aonde estão muitos que são dependentes químicos, muitos que estão ali na prostituição, que o Senhor os recolha de lá e dê tempo que a tua misericórdia alcance eles. Pai, também nesta noite, glorifica o teu nome pela nossa vida, por mais esse dia tão abençoado, aonde nós aprendemos mais um pouco do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Gilmar, de missionária Cida Lima e todos os seus filhos. Que o Senhor continue, meu Deus, tendo esta família, protegendo esta família, e que eles continuem firmes para a glória de Deus, sempre para frente, porque nós não olhamos para trás. Pai, também nesta noite abençoe a vida da irmã Francisca Souza, que o Senhor continue abençoando ricamente a sua vida, e que todos, Pai, que possam ver todos os dias o quão volumoso e grande é o Senhor na vida dela. Dê a ela uma noite de sono e uma expectativa de uma manhã melhor que hoje, porque é assim quando nós caminhamos na tua presença. Deus, passe também, meu Pai, pela vida da Kelly Passamai, do Júnior Passamai, aonde eles dois estiverem, se estiverem aqui na rua ou lá naquele lugar, que o Senhor esteja com eles e que o Senhor tire toda a ansiedade, Pai, desses dias tão especiais a qual este casal está vivendo. Que o Senhor não permita que o inimigo destrua nada, mas muito pelo contrário, que o Senhor crie bases fortes, aonde esse casamento vai seguir adiante para a honra e glória do teu nome. Ah, Senhor, tudo que o diabo quer é destruir, mas o Senhor, ao contrário, o Senhor quer proteger e construir bases sólidas e firmes, que o inimigo não pode de maneira nenhuma destruir. Pai, também nesta noite apresento a vida da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas cunhadas em geral, e todos os meus primos, Pai, os ali de Rondônia, do Paraná, do Portugal, aqui de Cuiabá, que o Senhor visite cada um deles, porque eu sei que o Senhor é Deus e que está na causa de cada um deles. Em especial também nesta noite, abençoe a saúde da irmã Sebastiana, da missionária, a qual nós chamamos de Tia Tiana. Que o Senhor abençoe e a levante, e que ela continue esta marcha, Pai, promovendo o teu nome, enriquecendo aonde há pobreza de espírito, que ela venha ser, meu Deus, o vaso que derrama todos os dias, se derrama, se enche e se derrama na presença do Senhor. Que o Senhor conduz cada um deles em mão forte e firme. Deus, apresenta a vida da Anne, da Samira, da Carla, a minha própria vida e este trabalho, que eu nunca venha falar aqui o que crente quer ouvir, mas que venha falar aqui aquilo que o Senhor mande eu falar. Que o Senhor seja maior em tudo nas nossas vidas. E nunca deixe, Pai, a minha arrogância ou minha prepotência ultrapassar os teus limites. Deus, também nesta noite apresenta a vida da irmã Josefa, seus filhos, todos, o seu esposo, genros, noras e netos. Que esta família proceda em crescimento, tanto na vida em si, como na vida espiritual. Deus abençoe a vida de cada um que fez parte desse trabalho aí hoje. Que o Senhor abençoe ricamente, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. Amém? Que Deus vos abençoe. Né, Emerson? A Alessandra, né? O Elias, não sei se está aí. Irmã Sara, Maria Magalhães. E a Emerson está aqui de novo. Foram só vocês hoje, né? Amém. É que muitas pessoas assistem por fora. Isso não tem problema, o importante é estar aí. Tem uns dois aí que assistem para saber o que eu estou falando, né? Nunca mudou, né? Não vai mudar mesmo, né? Mas eu vou estar sempre falando uma coisa só aqui. Falando que Deus é acima de tudo. E não há outro acima dele. Amém? Se preocupa não. Viu? Que Deus, tudo Ele está vendo. Tudo Deus está vendo. Até aquele comportamentozinho. Eu estou lá, eu vou cuidar, vou ver, vou achar uma brecha. Eu não trabalho sem ver o que está acontecendo.
Imagina Deus. Deus sabe do coração de cada um de nós, qual a intenção. E o mal intencionado sempre vai colher aquilo que ele está procurando. Quem procura, acha. Mas de repente, numa coisa que é Deus falando, não adianta você e eu procurarmos que não vai achar. Cuidado para não pagarmos um preço numa coisa que está hoje em promoção, que é a palavra de Deus. Não te custa nada. Dê aval às coisas de Deus agora, para não ter que pegar isso mais caro lá na frente. Quando você chegar lá na frente, você já está com as suas lamparinas acesas e o nome do Senhor sendo exaltado. Amém? Fique até segunda-feira, se assim Deus quiser. Talvez amanhã nós vamos fazer no YouTube, tá? Fique com Deus e até amanhã.